Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, me chamo Adriele, sou estudante da terceira série do ensino médio e hoje eu e os meus colegas vamos falar para vocês um pouco sobre o que foi a primeira geração do romantismo. Então, peguem papel e caneta, porque vocês vão precisar para anotar as mais diversas informações que nós vamos passar para vocês ao longo desse vídeo. Então, é isso. Espero que gostem e vamos lá pro vídeo. No contexto histórico do romantismo, tanto na Europa quanto no Brasil. Na Europa, ele surgiu em três países principais: a Alemanha, a Inglaterra e a França. Na Alemanha, ele surgiu com o romance O Sofrimento do Jovem Joachim, de John Wolfgang. Na Inglaterra, ele surgiu com as manifestações artísticas no século XIX. E na França, ele surgiu com os ideais liberais. E no Brasil, ele se iniciou em 1836, com um pouco da ideia francesa, com o sentimento de independência. E ele começou a negar tudo que vinha do Portugal, por isso negação do lusitanismo. E quando o romantismo chegou no Brasil, ele sentiu que ali foi uma liberdade conquistada pela sociedade. E no Brasil, nesse período, a gente tinha a burguesia no poder. Consequentemente, no Brasil, o romantismo surgiu com as ideologias da burguesia. E nesse período estava iniciando a chegada da família real, com Dom João VI, o bloqueio continental, que foi praticado por Napoleão Bonaparte, ao qual ele fechou todos os portos e entradas de todos os países. E nesse mesmo período aconteceu a independência do Brasil. Aí tem essa imagem mostrando Dom Pedro proclamando a independência do Brasil, que ele fala independência ou morte. Galera, vamos falar sobre o nacionalismo e o indianismo. Basicamente, eles compartilham as mesmas características, e elas são a representação do índio, a saudação à pátria, a exaltação da natureza, a religião e a impossibilidade amorosa, que é basicamente a idealização do amor. Aqui nós temos alguns exemplos do indianismo e do nacionalismo. Oi, eu vou falar sobre algumas obras de Gonçalves Dias. Suas obras se caracterizam por três pontos: a exaltação da pátria, que de tão nacionalista valoriza tudo que é nacional; o indianismo, que se resume em índio, que representaria a independência estética do romantismo, pouco relacionado ao nacionalismo também, diria. E a idealização do amor, que dita sobre suas desilusões amorosas, relacionando o amor e o sofrimento, tendo algumas vezes relação com a morte também, o sentimentalismo. Exemplo de obra que tem exaltação da pátria é a canção do exílio. Um exemplo de obra indianista é Marabá, e por fim, de obra que tem a idealização do amor, ainda uma vez, a Deus. Bora lá, vou falar sobre Antônio Gonçalves Dias e a biografia dele. Primeiramente, ele nasceu em Caxias, Maranhão, no dia 10 de agosto de 1823 e faleceu em 1864. Ele era filho de um comerciante português e uma mestiça, por isso ele viveu em um meio social conturbado. Ele foi um poeta, foi um professor, foi um jornalista e um teatrólogo brasileiro. Deu romantismo ao tema do índio e a sua afeição nacional à sua literatura, por isso ele era chamado de o grande poeta indianista. Em 1838, ele viajou para Coimbra e ingressou num colégio de artes. Em 1840, matriculou-se na Universidade de Direito de Coimbra, onde teve contato com escritores do romantismo português. Em 1847, com a publicação Primeiros Cantos, ele teve sucesso e reconhecimento público e ficou famoso. E é isso. Essa aqui é a forma resumida da biografia dele.
Gonçalves Dias. Sem dúvidas, a Canção do Exílio de Gonçalves Dias é um dos mais emblemáticos poemas da fase inicial do romantismo. Nele, o autor expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. Composto por 5 estrofes, sendo 3 quartetos e 2 sextetos, o autor escreveu esse poema em julho de 1843, quando estava estudando Direito na Universidade de Coimbra, em Portugal. Assim, com saudade de seu país, se sentia exilado. Não permita, Deus, que eu morra, assim que eu volte para lá. Ao chegar no Brasil, o romantismo trouxe consigo um sentimento nacionalista. Por causa do contexto de pós-independência que ocorreu em 1822, os poetas tentavam criar um símbolo nacional e responder a seguinte pergunta: quem era o brasileiro sem influência europeia? No poema Canção do Exílio, há fortes traços de nacionalismo através de simbologias. E eu encerro meu vídeo.